Em Caruaru, que é a Campos de Jordão de Pernambuco, né? É o município onde o ex-presidente Lula nasceu, um jovem foi expulso de um shopping porque ele usava uma faixa no braço com a cruz suástica, que é um dos emblemas, um dos símbolos do nazismo. Ele disse que estava no direito à liberdade dele, o que não é verdade, porque no Brasil tem uma lei que proíbe, né, a comercialização, a produção e a difusão de símbolos nazistas. Mas é um factoide isso, né? Olha, nesse caso, é igual a prisão do Daniel Silveira, né? É um medíocre que ninguém sabia quem era e que o Alexandre de Moraes, ao prendê-lo, transformou em celebridade. Porque senão 15 mil pessoas iam ver aquele vídeo e acabou. Ninguém ia dar razão para um imbecil, para um troglodita defendendo o AI-5 que ele nem sabia o que era. Esse idiotinha aí, ele, por exemplo, ele não sabe nem o que ele está usando no braço, Paulo. Eu tenho certeza que se você fizer uma pergunta para ele sobre Hitler, se você perguntar para esse imbecil se ele leu Mein Kampf, ele não sabe nem o que é. Então, esse tipo de medíocre isso é um babaca que provavelmente não tem o que fazer, não deve ganhar mulher nenhuma, é aqueles caras que não conseguem se dar bem em nada, é um loser, como diz o irmão do Marcelo, e quer aparecer, olha lá, ele ganhou os minutos de fama dele, mas esse tipo de gente é medíocre. E no Brasil é ilegal o uso de símbolos do nazismo, sim. Ao contrário do que o idiotinha falou. Mas que é um idiotinha daqueles que a gente comumente diz que não pega ninguém, isso está na cara. Você concorda com essa visão do Mohamed, Marcelo? Paulo, existem legislações aí do ano de 83, de 97, inclusive a Lei de Segurança Nacional, ela faz remessa aos símbolos nazismos, e não só esses, né? Antissemitas, os de segregação, enfim, tudo o que pode ser considerado contra raças, etnias, enfim, pode ter sim uma conotação de enquadrar nessas leis e, portanto, ser proibidos. O que fica muito claro é que fazer apologia disso é gravíssimo, e o fato de você veicular ou divulgar movimentos como o nazismo, sim, pode ser proibido. Agora, por exemplo, ele estava. Qual seria a linha de defesa para ele? Ele estava andando parado? Tudo bem, ele sempre vai poder ser enquadrado naquela linha de defesa de eu não estava divulgando, eu não estava chamando ninguém para um ato, eu não estava fazendo discurso nem nada. É a única linha de defesa que ele tem. De outro lado, vai se poder dizer que ele está propagando, ele está divulgando, quando ele anda com aquilo no braço por aí. Agora, tem gente que também anda com o seu moletom com a folha de maconha, com a folha de coca, com dizeres sobre cocaína, sobre drogas, engraçados, cômicos, né? Então, assim, a gente vai entrar aí naquela liberdade de expressão que não pode infringir a linha tênue que vai com a apologia ao nazismo aí. Então é complicado, eu assisti esse vídeo não é dele andando, já é dele sendo reprimido e discutindo. Precisaria entender um pouco melhor o que aconteceu, o que ele estava fazendo, né? Se ele estava pregando qualquer coisa, ele tem que ser imediatamente recolhido, preso até. Ele não pode pregar nada. Agora, essas leis de segurança, elas são antigas, não tem nada novo. Então, cada vez mais as pessoas vão na liberdade de expressão. Olha, Agora, Marcelo, só vou fazer uma observação. Quando você usa uma camiseta falando de maconha, você está falando de algo que se fala em descriminalizar há 50 anos. Que os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, no período anterior à Segunda Guerra, incentivaram a plantação de maconha. Você sabia que a planta do cânhamo era usada para fazer sola de bota militar, uma série de coisas, e isso acabou se refletindo depois com o fim da guerra, com a quantidade enorme que tinha de plantação de maconha. Mas isso dá reflexo naquela postura medíocre, absurda do Congresso Nacional dos remédios com canabidiol, com deputado evangélico falando bobagem.
falando de droga, nós estamos falando do princípio ativo num remédio. Agora, a questão é, quando eu uso uma camiseta falando de maconha, eu estou falando de algo que se discute se deve ser legalizado ou não, se faz mal ou não. Agora, eu não vejo nenhum projeto de lei no mundo que fale na restauração do nazismo. Então é completamente diferente. Né? Eu não vejo nenhum projeto nos Estados Unidos, em nenhum estado, por mais louco que seja, legalizando a Ku Klux Klan. Eu não vejo nenhum projeto, nenhum, no mundo, pregando o racismo. Mesmo porque com o apartheid deixou de ser política oficial em nenhum país do mundo. Então vamos tomar cuidado quando a gente compara coisas que não podem ser comparadas. Ninguém propõe a legalização do partido nazista ou o retorno do nazista. A maconha é discutida. Agora, então, Mohamed, é diferente usar uma camiseta com a figura do nazismo e uma camiseta com a figura da maconha ou da cocaína, ou seja lá o que for. Agora, parece que eu já estou vendo assim, gente dizendo assim, mas se pode usar a camiseta com o Che Guevara, por que não pode usar? Porque Che Guevara não é um criminoso condenado por crimes de guerra. Eu também não usaria, mas eu tenho uma estátua eu tenho uma estatueta do Che. Existe uma coisa chamada imagem, personagem. Uma coisa é o homem Che Guevara. Outra coisa é o personagem Che Guevara. E falar do Che Guevara, como essa cambada de direitista maluco está falando, tirando ele do contexto dos anos 50... Ah, Paulo, desculpa, isso é mediocridade. Falar do Che Guevara, porque ele matou, porque ele era guerrilheiro, porque ele isso, ele aquilo, tirando ele do contexto dos anos 50 e 60, isso para mim é golpe baixo. Isso é falar que a Terra é plana. Calma, você tem que analisar as pessoas. Se eu tenho um presidente que diz que o livro de cabeceira dele é de um dos maiores torturadores do regime militar, o Brilhante Ustra, que eu já falei aqui que era um cara que não saiu do armário, porque para fazer o que ele fazia só era valente com um monte de soldados e era valente contra a mulher. Safado, canalha. Mas é ídolo do presidente da República. Como é que um cara desse vem criticar Che Guevara? Vamos com calma e devagar na história.